Oi, gente, boa noite, a paz do Senhor a todos que estão aqui, que estão me ouvindo, que vão ouvir essa mensagem nessa noite. Eu trago uma palavra de Deus aqui para o nosso coração, mais uma palavra que vai edificar a sua vida, com certeza, porque a palavra de Deus ela tem o poder de transformar o nosso coração, de fortalecer a nossa alma, de curar as nossas feridas. A palavra de Deus ela tem o poder de renovar a nossa estrutura, né? De mexer conosco por dentro, para que a gente entenda qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então a palavra de Deus ela nunca volta vazia. Quando ela é ministrada, quando ela é ouvida, quando ela é lida, ela nunca volta vazia ao nosso coração. Sempre Deus faz o que apraz a Ele na nossa vida. Então eu tenho uma mensagem que está no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 26 em diante. Vou estar lendo rapidamente aqui. Lucas, capítulo 1, versículo 26 diz: E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendito és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Louvado seja Deus. Tremendo, né? Porque para Deus não há nada impossível. Então eu começo essa ministração nessa noite dizendo para você esse versículo, né? Lucas 1:37, que diz: Porque para Deus não há nada impossível. Deus, ele é o Deus do impossível. Deus é o Deus que opera aonde é improvável. Deus é o Deus que trabalha na onde, né, não há mais esperança. Deus, ele é um Deus que ele traz a luz, ele traz a ressurreição, aquilo que já morreu. Deus é tremendo e não há impossível, não há limite para esse Deus operar. Eu começo essa mensagem dizendo isso para você. Outra coisa que eu te digo nessa mensagem é que quando você se dispõe a fazer, né, a fazer e cumprir o querer de Deus, as coisas acontecem, porque quem garante na nossa vida é o Senhor. Quando Ele fala, tem que se cumprir, tem que acontecer. A gente só precisa dizer: Senhor, eis-me aqui, cumpra em mim segundo a tua palavra. Então Maria, ela era uma jovem virgem, estava noiva de José, ela era de uma família humilde, e Deus observava Maria. Deus, ele observava o caminhar daquela mulher, o dia a dia. Deus conhecia Maria, Deus, ele sondava Maria. Deus, ele estava preparando tudo para aquele momento, para aquele encontro. E você vê aqui que no 6º mês, quando fala no 6º mês da gravidez de Isabel, Isabel é a mãe de João, né? João o Batista, aquele que batizava no Jordão, né? Que é primo de Jesus. No 6º mês da gravidez de Isabel, que também é um milagre, que também foi algo sobrenatural que Deus fez já na velhice
de Zacarias e Isabel, né? Ele fez a mulher dar à luz, porque para Deus, mais uma vez, não há nada impossível. Então a Bíblia diz que ali, né, em Nazaré tinha uma virgem que estava noiva de um varão, José. E é interessante aqui, meu irmão, que a Bíblia diz que ela era pura, ela era imaculada, ela não tinha mancha. Como eu disse, Deus, ele observava Maria. Deus conhecia o dia a dia, Deus conhecia como ela lidava com as situações, Deus conhecia os pensamentos, as intenções do coração de Maria. E assim Deus é na nossa vida. O Senhor, ele te sonda, ele te conhece, ele conhece o seu assentar, o seu levantar, de longe entende o seu pensamento. Ainda que saia uma palavra da sua boca, Deus, ele tudo sabe. O Senhor, ele conhece a nossa estrutura, ele sabe que a gente é pó, ele sabe que a gente precisa dele, ele sabe que nós somos limitados, que nós somos cheios de fraquezas, limitações. Ele sabe que a gente é cheio de temores. E o Senhor, ele conhecendo tudo isso, ele ainda escolhe pessoas para cumprir propósitos. Ele ainda escolhe pessoas para fazer aquilo que ele precisa, né? Como precisava vir o Salvador ao mundo. Eu sempre ministro, falo bastante de Jesus. Jesus foi aquele que morreu na cruz para salvar a mim e você. Então os profetas, os servos de Deus já tinham falado de Jesus, que ele nasceria de uma virgem, né? Lá em Isaías fala que uma virgem ia conceber um filho, o nome dele seria Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ou seja, os profetas estavam sempre dizendo ele ia vir, ia restaurar Israel, né? Então, meu irmão, tinha que se cumprir. E aprove a Deus ele escolher Maria, ele escolher aquela jovem que talvez diante dos homens ela não tivesse nada a oferecer, mas o Senhor é assim mesmo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, se não falha a minha memória, diz a Bíblia que ele escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Quer ver? Eu até marquei aqui, ó. 1 Coríntios 1, versículo 27 diz: Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Ou seja, meu irmão, o Senhor, ele escolhe mesmo na nossa limitação. Deus não escolhe ninguém, né? Já capacitado, já cheio de si. Não, o Senhor escolhe mesmo na humildade. Jesus, ele escolhe, né, na limitação das pessoas. E Maria foi escolhida. Ela foi escolhida. O que ela tinha diferente de nós? O que ela tinha diferente, meu irmão? Ela era uma serva de Deus, ela era uma pessoa provavelmente, com certeza, né? Sem dúvida, ela era uma pessoa que tinha temor a Deus, que respeitava os mandamentos do Senhor, que cumpria, né, tudo aquilo que o Senhor determinava. Com certeza ela tinha um diferencial, porque ela foi escolhida justamente por ela ter diferenciais. Ninguém é escolhido à toa. Apesar dele escolher as coisas pequenas, ele escolhe com características especiais, que às vezes para o homem não tem muito valor, mas Deus valoriza muito algumas características suas. Você que está me escutando, Deus valoriza muito algumas características minhas, e talvez características que outras pessoas não valorizam, mas o Senhor tem te sondado, o Senhor tem visto, né, todas as coisas na sua vida. Então a Bíblia diz que o anjo, né, chegou ali e falou: salve, agraciado, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Ou seja, mulher agraciada, né, mulher separada, consagrada. Então ele falou: olha, Maria, o Senhor é contigo, você é uma mulher separada, consagrada, né? Uma mulher reservada para a glória de Deus, uma mulher que agradou o coração do Senhor, chamou a atenção de alguma maneira de Deus, a vida de Maria, o dia a dia de Maria, e o Senhor escolheu, né, com que o Filho de Deus fosse gerado ali através daquela virgem. E a Bíblia diz que quando ela viu o anjo, ela se turbou, né? Ela se inquietou, ela teve um certo insegurança e medo naquele momento. Imagina, meu irmão, Maria era uma mulher noiva, Maria era uma jovem, né? Uma jovem virgem, mas naquela época as coisas eram bem rígidas, naquela época as leis eram muito rígidas, rigorosas. Então, se o marido dela não aceitasse se casar,
o noivo dela não aceitasse José se casar com ela, ficar com ela podia ser repudiada, ela podia ser, né, até apedrejada ali, meu irmão, porque o noivado já era um compromisso de casamento naquela época. Não é como hoje, né, que as pessoas não levam nada a sério, infelizmente, meu irmão, né, cada vez mais as pessoas não levam as normas, as leis, as condutas a sério e fazem o que querem, mas naquela época não, era bem sério, um noivado já era um compromisso de casamento, verdadeiramente, era levado a sério. Então, ela correu riscos, né? Riscos humanos. Claro que ela confiou em Deus. A gente vai ver por essa mensagem que ela escolheu confiar em Deus. Ela escolheu, digamos assim, pagar para ver, né? Porque Deus tinha falado com ela e ela acreditou naquela promessa. Então ela falou: eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim o querer de Deus. Então ela foi corajosa. Ela foi uma mulher que ela não ficou assim, eu não sei não. Ela no primeiro momento ela se inquietou quando Deus falou com ela, porque é normal, gente, às vezes quando Deus fala conosco, quando Deus fala com você, comigo, a gente se sente assim, né? Primeiro a gente não se sente merecedor, porque nós não somos mesmo. Depois a gente sente um pouco de receio, de medo, insegurança. Depois a gente começa a pesar como é que isso vai acontecer. Então, são uma série de fatores que vêm quando Deus faz uma promessa para o nosso coração. E a de Maria era algo muito grande, muito séria. Então, realmente exigia bastante, né, fé de uma vida, de alguém. Tinha que ser a fé dela. A primeira fé, quando Deus faz uma promessa, quem tem que acreditar primeiramente é você. Quem tem que acreditar primeiramente que Deus é contigo, que Deus vai te ajudar, que Deus vai te fortalecer, que o Senhor vai fazer uma obra na sua vida, é você mesmo. Você tem que acreditar. E quando você acredita, a fé ela move montanhas. A fé ela move o coração de Deus. Quando a gente crê, Deus ele opera grandemente, porque o Senhor ele opera na Bíblia, se você for ler, sempre através da fé da vida das pessoas. Então Deus ele lança as promessas, ele lança os propósitos que ele tem na nossa vida, mas ele espera que o retorno nosso seja acreditar, seja confiar, seja ter fé. E Maria ela teve fé, mas ela se turbou, ela se inquietou, ela ficou um pouco sem entender naquele primeiro momento que voz era aquela, que anjo era aquele, que mensagem era essa, como que isso ia acontecer. Então a Bíblia diz que o anjo falou para Maria: não temas, porque achaste graça diante de Deus. Ou seja, Maria, não precisa você ter medo. Eu sei que nesse primeiro momento aqui, nesse primeiro encontro, nessa primeira mensagem, você está com medo, você está insegura, mas você achou graça diante do Senhor. Ou seja, Maria, você chamou a atenção dos olhos de Deus. Então, não precisa ter medo, fica firme, fica segura, porque eu estou aqui para trazer essa mensagem e ela vai se cumprir no tempo certo. Então, meu irmão, a gente que tá, ouvindo as mensagens, a gente não pode ter medo. Eu sempre falo isso e é verdade, e às vezes a gente se pega até passando por essas situações. O medo, ele impede a gente de prosseguir. O medo, ele impede a gente de dar passos para frente. O medo paralisa as pessoas. O medo inquieta o coração. O medo faz a gente, turbar a mente, ficar cheio de questionamentos, de dúvidas. Mas o Senhor, ele não quer que, ele não deu, a Bíblia diz que o Senhor não nos deu espírito de medo, mas ele nos deu espírito de ousadia, de coragem, para vencer, porque se Deus é conosco, a gente não tem o que temer. Apesar de muitas vezes nós temermos. Então ele falou com Maria: não tema. Se ele falou isso é porque no coração de Maria naquele momento havia um certo medo, um certo receio, com toda a situação e o contexto ao qual ela estava inserida. Ela passou um filme na cabeça de Maria, com certeza. Mas achaste graça diante de Deus. Ou seja, Maria, você não tem que temer, porque o Senhor se agradou de você, porque você está sendo escolhida. Imagina, Maria, quantas mulheres tem aí, e olha, você foi a escolhida pelo Senhor, a dedo, E o anjo falou: eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Ou seja, ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, o Senhor dará o trono de Davi, reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Que promessa tremenda Deus fez para Maria naquele momento. Mas imagina o pensamento dela: totalmente impossível isso acontecer. Eu vou gerar o Filho de Deus? Como assim?
Porque entenda, meu irmão, por que Jesus teve que nascer de uma virgem? Porque a Bíblia diz que lá no Éden, lá no início, no Gênesis, no início do mundo, na criação do mundo, o Senhor, ele criou Adão, criou Eva, porque não era bom que o homem estivesse só, então Deus criou um casal ali, e esse casal, eles viviam no jardim ali perfeito, era tudo perfeito, mas um dia o pecado entrou no mundo. E quando o pecado entrou no mundo pela raiz do homem, né? O pecado entrou, a curiosidade fez com que eles não confiassem no que Deus tinha falado. E aí eles pecaram, eles fizeram o que não agradava o Senhor. Eles comeram do fruto que Deus tinha dito para não comer. Eles foram enganados pela serpente. Enfim, meu irmão, o pecado entrou, a morte entrou, as enfermidades entraram naquele dia. Então também entrou o quê? A barreira entre o homem e Deus. Porque lá naquele tempo, Deus, ele passeava pelo jardim, conversava com Adão todos os dias, com Adão, com Eva ali, ele conversava com eles. Mas aí, quando o pecado entrou, houve separação entre Deus e os homens, porque a Bíblia diz em Isaías, se não falha minha memória, Isaías 59, versículo 2, diz que, no versículo 1, diz que o Senhor não está com os ouvidos agravados, que não possa ouvir, né? Não está com as mãos que não possam ser estendidas para abençoar, mas aí no versículo 2 fala, mas as vossas iniquidades fazem divisões entre vós e mim. Ou seja, Deus estava querendo dizer, a única coisa que separa o homem de Deus é o pecado. A iniquidade, que é o pecado, é a única coisa que pode separar a gente do Senhor. Então, o que aconteceu? O homem pecou e ele foi destituído da glória de Deus. Toda aquela perfeição da criação do Éden, toda a perfeição do mundo, né? Tudo aquilo que Deus idealizou foi quebrado naquele momento pelo pecado. O homem pecou, né? O servo pecou. E aí o que acontece? Deus, ele não podia deixar a criação dele daquele jeito. O Senhor, ele queria restaurar, né, essa criação. Deus queria restaurar a comunhão com ele. Mas para restaurar a comunhão com ele, tinha que ser um sacrifício perfeito. Porque, como eu sempre falo aqui nas mensagens, lá em Levítico, lá no Antigo Testamento, o sacrifício era de um animal, né? Um animal, um cordeiro, ele era morto para que o pecado daquelas famílias, daquelas pessoas fossem perdoados. Não, quando matava o cordeiro, queimava ali no holocausto, né, no altar do sacrifício, o Senhor, ele recebia aquele sacrifício e perdoava aquelas pessoas. Era um ritual ali que foi anos e anos e anos. Então, Jesus, ele tinha que vir uma pessoa, alguém perfeito, para ser o sacrifício vivo, para que não precisasse mais ficar matando animais, para que fosse um sacrifício para sempre, né? E foi o maior sofrido. E por que não podia ser um profeta, um rei, alguém que cumpriu a palavra do Senhor? Não, porque tinha que ser alguém que não tinha pecado. Por isso teve que nascer de uma virgem, para ser 100% Deus, ou seja, o próprio Espírito Santo, a Bíblia diz aqui, né? Como que ia ser? Que o Espírito Santo descerá sobre ti, a virtude do Altíssimo, e te cobrirá com a sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Ou seja, tinha que ser Deus colocando aquele filho na barriga de Maria. E por que tinha que ser uma mulher? Porque tinha que ter a raiz do homem, do ser humano, para que ele pudesse ser 100% homem, para se identificar conosco, para arrancar o pecado na cruz, cravar na cruz, e também 100% Deus, sendo puro, sem pecado, né? Sem erro, e com a misericórdia e o amor, enfim, para se doar por mim e por você. Então, essa foi a trajetória. Então, Maria, ela foi escolhida para gerar esse homem, esse Deus poderoso, que por nós tudo executa, que veio ao mundo para nos salvar. E a Bíblia diz que a promessa foi essa: olha, ele vai nascer de você, o nome dele vai ser Jesus, coloca o nome dele de Jesus, né, no teu ventre. E Maria perguntou assim: como se fará isto, visto que eu não conheço varão? Ou seja, a primeira reação de Maria foi querer saber como ia acontecer a promessa. Não, tudo bem, eu estou recebendo uma promessa, eu estou recebendo um propósito para a minha vida, que é gerar Jesus, o Filho de Deus, mas como que isso vai acontecer se eu não conheço varão? Então, realmente ela não podia conhecer varão antes de conceber Jesus. Ele tinha que vir de Deus e de uma mulher, né? E
Depois, né, as pessoas santificam Maria, como se Maria não tivesse tido outros filhos. Não, a Bíblia diz que depois que ela gerou Jesus, ela teve, né, José, se casou com José, teve relação com José, teve filhos e filhas. Está descrito na Bíblia aqui que Maria, depois de Jesus, ela teve filhos e filhas, ou seja, ela voltou a ser uma mulher comum, normal, só que ela era especial, bendita, como diz a palavra. Por quê? Porque ela foi escolhida para gerar o Filho de Deus. Então realmente é especial. Mas Maria não faz milagre, Maria não morreu para sua vida, nem pela minha. Maria não pode salvar você. Não adianta você orar para Maria, porque Maria, né, assim como todos os outros profetas, os outros servos de Deus, Maria, ela veio, mas ela já morreu. Só o único que ressuscitou foi Jesus. Então a Bíblia diz, meu irmão, que o anjo falou para ela, quando ela perguntou como vai acontecer isso, o anjo pegou e respondeu para ela: o Espírito Santo vai descer sobre você e vai fazer essa obra. Ou seja, em outras palavras, Deus ia colocar o filho na barriga de Maria sem ela precisar ter relação com José, com um homem, porque ela tinha que ser a virgem, né, do Senhor ali, para poder gerar o Filho de Deus. E o que eu quero dizer, na verdade, é que depois o anjo falou para ela, ó, e eis que também Isabel, sua prima, concebeu um filho na sua velhice. E esse é o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Ou seja, Maria, o sinal para você acreditar no que eu estou falando é: sua prima Isabel, que já é velha, já é estéril, ela está no 6º mês de gravidez. Tanto é que, se a gente for prosseguir a mensagem, você vai ver que Maria foi visitar Isabel e ela viu realmente com os próprios olhos que Isabel estava esperando João Batista, né? Ou seja, aquilo que Deus falou já estava acontecendo. Então, se aconteceu na vida da prima Isabel, ia acontecer da mesma forma ali na vida de Maria. E aí no versículo 37 fala: porque para Deus não há nada impossível. Não há nada que Deus não possa fazer. Deus pode curar, Deus pode libertar, Deus pode chamar à existência aquilo que não existe, Deus pode mudar corações, Deus muda estações, Deus faz o que Ele quer. Ele é Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. Então Maria, ela falou algo que eu acho muito interessante, né? Versículo 38, disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Ou seja, meu irmão, ela se dispôs a realizar os planos de Deus de bom grado. Ela se dispôs a fazer a vontade de Deus. Tá bom, vai ser dessa maneira, mesmo insegura, mesmo sem entender direito. Ela falou: eis aqui a serva do Senhor. Ela falou: tá aqui, tá bom, eu tô aqui. Cumpra em mim segundo a sua palavra, segundo o que você está dizendo, né? E eu vejo assim, meu irmão, quando a gente lê essa palavra, que muita gente dificulta o trabalhar de Deus, os planos de Deus, né? Com medo, com insegurança, com falta de fé. Mas Maria, ela creu e ela deixou Deus fazer como Ele queria na vida dela. Então essa mensagem que eu trago hoje, nessa noite, é para falar para você o seguinte, que assim como Maria, que era algo impossível acontecer, né? Totalmente impossível. Deus falou e Deus realizou. Assim o Senhor continua trabalhando. Ele continua falando, prometendo e realizando os propósitos, né? Aquilo que Ele determina no coração dele, usando pessoas. Deus, Ele usa pessoas para cumprir os propósitos dele. Então Deus pode usar você onde Ele te coloca para cumprir os propósitos dele. Aqui Deus usou Maria para gerar o Filho de Deus, né? E Maria gerou conforme Deus falou. Maria viu, né, toda a trajetória de Jesus, criou ali com José, né? Criou Jesus com José. José e Maria criaram. José, ele era pai de Jesus, mas não era pai biológico, né? Maria foi mãe biológica, José foi um pai que cuidou, né, que acompanhou, mas ele não foi biológico, porque Jesus, ele é o Filho de Deus, que foi gerado na barriga daquela mulher. Mas José e Maria, como eu disse aqui, está escrito na palavra, eles tiveram outros filhos, outras filhas, e eles eram uma família, Jesus, José, Maria, e irmãos e irmãs ali. Tanto que a gente vê vários irmãos e irmãs de Jesus aqui, né? Tiago, a gente vê vários irmãos de Jesus aqui, e que depois eles queriam condenar, né? Queriam criticar Jesus, e aí é para mensagem para outro dia, porque é muita coisa. Mas o que eu quero que você entenda é que eles viveram como uma família. Jesus cresceu, o pai José, ele era carpinteiro, Jesus aprendeu ali, né, também a ser carpinteiro. Ele viveu
como homem, né? Nasceu de uma mulher, viveu ali normal e cumpriu o seu propósito. E Maria acompanhou toda a trajetória da vida de Jesus, né? Ela até no dia da cruz ali, na ressurreição, Maria ela estava presente. Então o que eu quero dizer através dessa mensagem e explicar para você é que, primeira coisa, como está escrito Lucas 1:37, diz que para Deus não há nada impossível. Então Deus não tem limite para Deus operar. Às vezes nós somos tão limitados, a gente é cheio de falha e incerteza, que a gente acha que Deus não pode fazer alguma coisa. Mas tudo que a gente crê e orar pedindo com fé, Deus pode fazer, Deus pode realizar, porque não há limite para Deus operar, não há barreiras, né? Como eu disse aqui também, que a palavra diz que a única barreira que impede Deus de nos ouvir, ou seja, de fazer alguma coisa na nossa vida, é quando entra a iniquidade, o pecado. Por isso que eu sempre tenho ministrado aqui que a importância da gente estar sempre pedindo perdão pelas nossas falhas, os nossos erros, para que não haja barreira, não haja impedimento quando a gente falar com Deus, quando a gente orar ao Senhor, quando a gente pedir algo crendo para o Senhor, né? Porque Deus ele faz. E assim como foi na vida de Maria, que Maria estava ali, né? E Deus olhava Maria, Deus sondava Maria, Deus conhecia a vida de Maria e escolheu ela para gerar o Filho de Deus. Assim Deus continua trabalhando, né? Escolhendo pessoas para cumprir os seus propósitos, escolhendo pessoas limitadas, pessoas que não têm muito, digamos assim, afeição até humana, muitas vezes, de pessoas, né? Quando eu falo afeição, não é muito agradável para todo mundo, mas se o Senhor se agradar, tá bom, amado, tá de bom grado, né? Se Deus se agradar de nós, já tá de bom grado, porque a gente tem que agradar a Deus no final das contas. Claro que nós precisamos ser pessoas boas, precisamos ser pessoas sociáveis, precisamos ser pessoas, dar o testemunho, fundamental na nossa vida, né? Ser testemunho onde a gente tá, onde a gente vive, mas a gente precisa buscar agradar a Deus, porque aos homens nós sempre vamos, digamos, decepcionar, porque as pessoas uma fica esperando coisas das outras, né? E Deus já nos conhece, Ele sabe a nossa limitação, a nossa falha. Então o Senhor sabe, né, quando a gente vai errar, quando a gente vai falhar, Deus conhece todas as coisas. E a Bíblia diz outra coisa importante para encerrar essa mensagem, é que quando o anjo relatou a Maria o que Deus ia fazer, Maria se dispôs a fazer o que Deus queria, né? Ela teve disposição para servir a Deus mesmo diante da iminente dificuldade. Interessante isso, porque como eu disse aqui no início da mensagem, Maria ia sofrer um preconceito, porque como é que a mulher de repente ia aparecer com barrigão, né? Assim, começar a nascer a barriga ali, a barriga, e aí? Como assim? Como que Maria engravidou do nada, sendo virgem? Como assim, como assim, como assim? Então, ela ia sofrer o preconceito, ela podia correr o risco de ser rejeitada por José, quando ele soubesse que ela ia gerar, né, um filho do Espírito Santo. E se ele não acreditasse nisso? Não, Maria, você está grávida porque você me traiu. É o normal, né? Podia pensar isso, mas Deus é um Deus que não é de confusão. Quando Deus vai fazer alguma coisa, Ele trabalha no meu coração, trabalha no coração da pessoa que precisa, todas as pessoas envolvidas, Deus vai trabalhando, tratando, para que não seja, né, nada, digamos assim, ruim. Porque a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescentam dores. Quando fala enriquece, não é de dinheiro, né? Só. Fala no sentido de que as bênçãos de Deus, quando vêm de Deus, elas vão trazer paz, elas vão trazer restauração e não dor, sofrimento. Então, Deus com certeza iria trabalhar na vida de José. Mas Maria, na hora que ela recebeu o primeiro momento a promessa, ela não tinha certeza de nada. Ela teve que acreditar, ela teve que confiar, ela teve que esperar o que aconteceria para frente. Mas mesmo com essa iminente, digamos assim, dificuldade, essa iminente situação difícil, que ela podia ter rejeição também da própria família, dos pais, enfim, ela falou: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Então ela acreditou. Então me traz a entender, me leva a entender que Maria realmente ela foi escolhida porque Deus sabia o que estava fazendo, porque ela era uma mulher de fé. Deus sabia que ela não ia voltar atrás. Deus sabia que ela ia aceitar o desafio. E você tem aceitado os desafios que Deus tem proposto para a sua vida? Porque às vezes Deus ele nos apresenta, ele nos propõe desafios que parecem, né, aparentemente eles são difíceis de se cumprir, eles são complicados de serem realizados,
mas é porque tem um propósito para aquilo, né? Deus tem um propósito para que esse desafio seja através da sua vida. Então eu te convido hoje, né, através dessa mensagem, eu estou ministrando Lucas capítulo 1, do versículo 26 ao versículo 38, depois se você quiser ler aí na sua casa, numa Bíblia, Lucas 1, 26 ao 38, onde fala, né, quando o anjo falou com Maria, o anjo ele trouxe uma mensagem que era um desafio. Então Deus tem feito isso na nossa vida, trazido desafios para nós no nosso dia a dia. Então cabe a nós estarmos dispostos a cumprir e aceitar aquele desafio, ou olhar para trás e falar, não, eu tenho medo, eu não vou conseguir fazer isso. Mas eu te digo, quando Deus te trouxer um desafio, fala, Senhor, eu tenho medo mesmo, eu não sei como vai acontecer, mas eu estou disposta a aceitar esse desafio e cumprir a sua vontade. Faz isso, porque foi o que Maria fez. E Maria viu cumprida todas as promessas de Deus sobre aquilo que ela tinha se disposto a realizar na vida dela, na vida de Jesus, ela viu cumprida. Então seja assim como Maria, aceite os propósitos, desafios de Deus, cumpra o querer do Senhor, mesmo que você não entenda direito no primeiro momento como que vai acontecer as coisas na sua vida, coloca tudo sempre, olha, o segredo é esse, colocar sempre tudo no altar de Deus, no sentido de apresentar para Deus, orar e falar, Senhor, esse é um desafio grande para mim, isso aqui é algo que eu acho que eu não vou conseguir cumprir, Senhor. É algo que me traz medo, é algo que me traz insegurança, porque mexe com várias pessoas e não só comigo. Porque quando é uma coisa só com a nossa vida é mais fácil, a gente vai, né? E se vira e é só você e Deus. Mas quando é você e envolve outras pessoas é mais complicado. É o caso de Maria. Envolvia todo um contexto histórico ali, pessoas, amigos, noivo, família, envolvia pessoas. Mas mesmo assim ela se dispôs a cumprir o querer do Senhor. Então coloca no altar, apresenta para Deus, apresenta para o Senhor as suas dificuldades, as suas limitações. Ele já sabe, ele entende, mas apresenta, mas no final das contas fala, eis aqui, Senhor, a serva do Senhor, cumpre em mim o teu querer. Se for um homem, eis aqui o servo do Senhor, cumpre em mim o teu querer. E você vai ver que grandes coisas estão por vir através da sua vida, em nome de Jesus. Eu vou orar e eu já encerro essa mensagem. Senhor, tá aqui, Pai, todos aqueles que estão escutando a tua mensagem, que vão escutar, meu Pai, eu apresento diante de ti, Senhor, meu Pai, mediante essa palavra, a palavra do Senhor, ela tem poder restaurador, libertador, Pai, tem poder, Senhor, Pai amado, do impossível na nossa vida, meu Pai, mediante a tua palavra, meu Senhor, ministrada, Pai, abençoa cada vida, Senhor, dá coragem, Senhor, dá, meu Senhor, disposição para cumprir os seus propósitos, meu Pai, que nós possamos, Senhor, dizer, eis-me aqui, Pai, envia-me a mim, Senhor, aonde tu quiseres, Pai, que nós possamos dizer, cumpre em nós o teu querer, Pai, e que nós possamos ser encorajados todos os dias pelo Senhor, para cumprir os seus propósitos, realizar a sua obra, onde o Senhor nos colocar, Pai. Às vezes o Senhor nos muda de cidade, às vezes o Senhor nos muda de emprego, às vezes o Senhor, Pai, nos coloca no meio de pessoas que a gente nunca conviveu, meu Pai, mas tudo tem um porquê, um propósito, meu Senhor, que seja cumprido o seu propósito em cada vida, meu Deus, em nome de Jesus, meu Senhor. Quando nós não entendermos, Pai, Senhor, quando essas pessoas não entenderem os seus propósitos, Senhor, se revela, fala, dá sinais. O Senhor deu sinal para Maria de que Isabel estaria grávida, mesmo na velhice, mesmo na esterilidade, meu Pai. Esse era o sinal para a vida de Maria. Dá sinais também para a vida, meu Senhor, de cada um, Pai, para que eles entendam e compreendam, Pai, todas as coisas e saibam que o Deus Todo-Poderoso que tem feito todas as coisas, Senhor. E eu oro e te agradeço, Pai, no nome de Jesus, meu Senhor. Abençoa cada vida, Pai. Meu Deus, abençoa, guarda cada casa, Senhor. Traz a esperança, a paz, o renovo, Pai, e a coragem, Senhor, para caminhar, Pai, no dia a dia, Senhor, para cada pessoa que está escutando a mensagem, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida, que você tenha uma excelente noite, que você tenha paz no seu coração, que você tenha coragem para cumprir o que Deus colocar na sua mão para fazer e que você não retroceda, porque Maria, ela falou, eis-me aqui, ela não retrocedeu. Que Deus abençoe sua casa, seu lar, sua família, guarde, esconda, né, na fenda da rocha, em nome de Jesus.
Amém.